Olá, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Farrell Molina e vamos falar hoje sobre o assunto arquétipos novamente, porque muitas pessoas têm muito interesse em relação a esse assunto e perguntam com bastante frequência sobre determinados tipos de arquétipos. Então hoje nós vamos falar especificamente sobre o arquétipo da ovelha. Antes de mais nada, se você já é aqui do canal, você sabe que eu vou falar sobre o tema arquétipos. Nós não vamos falar sobre a utilização desse arquétipo em determinado tipo de religião, prática, etc. Aqui a finalidade é esclarecer o que a simbologia representa, o que a simbologia faz dentro dos neurotransmissores das pessoas que estão em contato com essa frequência, dentro do inconsciente coletivo. Então, já para esclarecer num primeiro momento, esse tipo de dúvida que pode gerar. Nós vamos falar sobre a simbologia específica e as reações que a simbologia em si promove dentro dos lugares onde ela está ali sendo compartilhada ou vivenciada. Então a pergunta que eu faço é a seguinte: você sabe se você já vivenciou esse arquétipo? Você tem a noção do que representa esse arquétipo? Talvez você esteja vivenciando esse arquétipo e não esteja se dando conta, assim como outros arquétipos diversos. Porém, eu estou falando sobre esse porque é muito comum, principalmente em publicações, em questões, as pessoas perguntarem, exemplificarem, colocarem ali situações específicas e aí, lógico que dúvidas acabam surgindo e eu estou aqui para ajudar nesse sentido, tá? Inclusive, quando a gente fala sobre arquétipos, a questão é muito ampla, tá? Então fica comigo até o final, porque você vai ter aí algumas possibilidades de aprimoramento no assunto em outros tipos de conteúdo, tá certo, pessoal? Então, o arquétipo da ovelha, fundamentalmente, está linkado a um ser que está à mercê do controle de outros seres. Então, é um ser totalmente controlado, é um ser totalmente guiado por um ser humano, por animais de auxílio ali na trajetória do ser humano e, claro, que tem a capacidade reduzida. Tem ali a consequência de ser um animal classificado com baixo poder de predominância, com baixo poder de domínio, de exercitar ali as próprias aptidões. Lembrando que a ovelha é um ser que é totalmente explorado. A finalidade dele dentro do inconsciente coletivo que foi estabelecido ao longo de vários e vários anos, desde as épocas mais remotas, é a exploração daquele ser. É só você observar. Nasce lã, tosa, explora lã. Certo? Cresceu ali o pelo, né, que se transforma em lã, é tosquiado e colocado. Então fica aquela constante exploração. Retira-se tudo que é possível do animal e se utiliza para lucro, para comércio. Então fica essa constante. Tira lã, vende lã. E lógico que você armazena um grande número de seres dessa espécie dentro de um local onde às vezes um homem, ou às vezes 2 ou 3 cães, conseguem cercar e conseguem controlar. Então, observa-se que também não utiliza-se o aspecto da união fazer a força. O gado, no geral, costuma ter esse tipo de comportamento, como eu já citei em outros tipos de gado. Por exemplo, quando você vê nas florestas animais que trabalham de maneira solitária, ou nas savanas africanas, indo para cima de verdadeiros grupos de animais e esses animais perdendo totalmente o controle e fugindo de apenas um ser, sendo que muitas vezes em predominância física, esses seres têm uma maior força de combate, até mesmo um contra um. Então a gente observa esse tipo de fragilidade dentro da simbologia arquetípica. Então, se você está vivenciando isso, você precisa fazer uma higiene, você precisa compreender alguns pontos. Se você está até aqui também, lembra de dar o like no vídeo, tá? E comenta aqui embaixo qual é a visão que você tinha sobre esse arquétipo, se você identifica que você está sendo, de repente, conduzido, que você não está conseguindo ter as próprias rédeas
nas tuas mãos da tua vida, significa que você pode estar sendo direcionado por uma outra pessoa ou estar dentro de um grupo de pessoas que estão sendo direcionadas por um outro ser que às vezes tira a tua própria aptidão ali, tira as tuas próprias qualidades e imprime aquilo que julga ser correto para que você tenha uma vida dentro de alguns ditames. Então, precisamos prestar muita atenção nisso, porque às vezes você não quer ter esse tipo de vivência dentro dos arquétipos, você não quer ser controlado, você obviamente vai estar em lugares que existem líderes específicos em cada tipo de setor. Porém, e se você tiver a predisposição de ser um líder, mas estiver dentro do teu inconsciente, com aquelas mensagens subliminares, dentro de lugares onde vão estimular isso, às vezes tem lugares que tem várias fotos para alguns objetivos com alguns arquétipos, incluindo aí o da ovelha, você vai estar fortalecendo cada vez mais que você não pode ser um co-criador da tua realidade, que você sempre precisa que alguém diga o que você tem que fazer, que alguém diga o que é certo. E, obviamente, quando eu falo isso, não significa que você não deve ter pessoas de bom caráter, pessoas bem intencionadas, para que você possa conversar, para que você possa aprender, para que você possa evoluir. O que eu estou dizendo é você entregar a tua própria realidade na responsabilidade de uma outra pessoa, porque aí você acaba entrando num ponto de ter que receber o que tem. Ditar a regra é a capacidade da outra pessoa. E você acaba tendo que se moldar. Então você acaba perdendo um pouco da sua originalidade e acaba entrando num contexto aí de formatação de grupo. Então, quando a gente fala sobre arquétipos, é muito importante compreender isso. Ah, mas o arquétipo da ovelha, ele não tem nenhum tipo de serventia para nada. Como eu disse para vocês, arquétipos fracos, arquétipos negativos, muitas vezes, têm um significado e podem ser empregados para passar um tipo de informação X, Y ou Z. A diferença é que, às vezes, existem pessoas que utilizam os arquétipos com finalidades específicas de controle, com o subliminar. Aí não está utilizando muito bem a energia e, obviamente, que o trabalho que eu realizo aqui é para que você compreenda como funciona a energia dos arquétipos e aplique de uma forma eficaz na tua vida para que você possa ter o controle. Então, arquétipos, né? Esse tema está muito frequente aí entre as pessoas que estão estudando. O que eu recomendo? Sempre esteja em observação. Às vezes não vai ter a figura específica, por exemplo, da ovelha ali dentro de um espaço, mas o comportamento de quem está ali está colocando dentro de informações que você é uma ovelha, que você precisa ser guiado e que você só pode ter ali um resultado se você fizer exatamente o que é ordenado, ou se você não fizer, você vai ter uma consequência grave. Então, obviamente, é preciso ter uma atenção especial em relação a isso, para que vocês possam ir desprendendo dessas amarras, ir tendo uma certa liberdade num aspecto de progresso intelectual, progresso espiritual, progresso material, e assim você vai conseguir ajudar um maior número de pessoas. É só dessa forma, se libertando de arquétipos fracos, de vivência de arquétipos fracos, que você vai conseguir se libertar desse tipo de aprisionamento, e aí você vai conseguir enxergar um horizonte à tua frente. Então, pessoal, se você acha que está vivenciando isso ou já vivenciou e conseguiu se libertar, escreve nos comentários, dá o like. Já foi começada a primeira jornada de imersão em arquétipos, a primeira aula já está disponível. Se você quiser, ainda dá tempo, se inscreve. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado, tá? Para ter maior alcance aqui a publicação. Então vai no comentário lá, clica no link, se inscreve para você receber no teu e-mail a aula 1, logo nós já vamos estar com a aula 2 e a aula 3. Você vai conseguir assistir essas 3 aulas online, totalmente gratuita, para que você possa aprimorar os teus conhecimentos e colocar em prática. É muito importante. E se você já assistiu, escreve aqui no comentário que você já assistiu e que você está indo aí de repente para a aula 2, para a aula 3, ouviu a aula 1 e está vendo de novo e está aqui para aprimorar um pouco mais os teus conteúdos, né? Então é só preencher do jeitinho certinho que vocês vão estar recebendo. E muito importante, se esse vídeo fez sentido para você, se você teve algum aprimoramento, se alguma coisa surgiu, deixa o like e encaminhe, porque esse é um conteúdo para que
melhore a tua vida, para que você tenha uma capacidade de educação maior, que obviamente a gente não encontra por aí em nenhuma instituição de ensino voltada aí para as bases normais. Isso aqui é uma caminhada iniciática de estudos que as pessoas decidem se aprimorar. Então é importante dar o like, compartilhar, comentar todas as informações que eu dei aí para vocês e, obviamente, continuar nessa trajetória. E escrever aqui se vocês estão já participando da jornada e se não estiverem, está aqui a oportunidade, é só vocês se cadastrarem que receberão no e-mail, tá certo, pessoal? Um grande abraço e eu vejo vocês aqui na próxima.